Meus nobres, bom dia. Vamos a uma pequena aula de física para orientá-los nesse período de quarentena. Vamos lá. Pegando o livro de física, vamos pegar o nosso livrinho de física, nono ano. Vamos abri-lo no capítulo 2. Capítulo 2, página 18. Capítulo 2, página 18. Nós havíamos conversado na aula, né, passamos algumas atividades para vocês fazerem em relação a esses próximos conceitos que nós iremos estudar agora, que fala de movimento, velocidade, essas coisinhas aí. Ficamos de fazer um carrinho, que era exatamente para a gente tentar, né, identificar na prática como se comporta um corpo em velocidade, né, quais são os conceitos que envolvem um corpo quando desenvolve velocidade. Infelizmente não deu tempo de a gente fazer as apresentações, mas sem problema. Vamos tentar aqui esclarecer esses conceitos para vocês de uma forma bem clara, bem simples, para que vocês consigam entender, ok? Então vamos lá. Abrindo o capítulo 2, na página 18, nós temos aí uma história da física, né? Conta aquela historinha com relação a movimentos, e já começa de alguns conceitos básicos, né? Olhando a página 19, nós temos lá, conceitos básicos. Então vamos falar de dois conceitos principais, né? Os primeiros conceitos básicos que envolvem esse capítulo. Ele fala de ponto material e corpo extenso. Muito bem. São duas coisas que se confundem em algum momento, porém elas têm definições diferentes. Ok? Nós vamos tentar diferenciá-las. Muito bom. Ponto material, entenda como ponto material um objeto ou um corpo muito pequeno. O que seria pequeno? Imagina você, se você tem um barco. Tá? Você comprou uma lanchinha, essa lancha está no seu terreno, na sua garagem. Então, ela tem uma dimensão considerada, não é isso? E a sua garagem também tem uma dimensão considerada. Então, diante dessa situação, a sua lancha na sua garagem ou no seu quintal, ela é considerada um corpo extenso. Porque a diferença em dimensões não é tão grande assim. Você consegue mensurar, comparar as duas, de forma que não fica uma diferença muito exagerada de tamanho. Então, quando você tem uma comparação com corpos assim, você diz que isso representa um corpo extenso. Agora, ao contrário disso, vamos pegar esse mesmo barco seu e coloca ele no mar e vai embora. Vai fazer uma viagem aí, um passeio de barco. Quando você chega em alto mar, você tem a imensidão do mar todo. Não é isso? Então, o teu barco agora passa a ser considerado um ponto material. Perceba que a diferença de dimensões dele em relação, ou seja, comparando com o mar todo, é infinitamente pequena. Tá? Se você sobrevoar com um avião a 11 mil metros, 12 mil metros, você quase não vai enxergar o seu barco dentro do mar todo. Você vai ver o mar, mas não vai ver, né, o seu barco. Então, nessas condições, você passa a ser, esse barco passa a ser considerado um ponto material. Então, deu para entender a diferença? Então, ponto material é um ponto bem pequeno dentro de uma dimensão muito grande. Corpo extenso pode ser, um corpo onde você, comparado com o outro, as dimensões não são tão diferentes assim. A diferença de tamanho não é tão grande assim. Esses são os dois conceitos principais. Ponto material, corpo extenso. Olhando no livro, na página 19, olha só que legal. Os corpos podem ser classificados nas mais diversas situações, quanto ao espaço que ocupa. Perceba que ele já cita isso para você. Quando ele fala quanto ao espaço que ocupa, ele está dizendo aonde ele está situado. Isso a gente chama de referencial. A gente vai ver mais à frente isso aí. Então, dependendo de onde o teu corpo está, comparado com o espaço que ele está inserido ou ocupando, você vai considerá-lo ponto material ou corpo extenso. Então o desafio seria: um corpo pode ser considerado ponto material e corpo extenso, por exemplo?
O que vocês acham? Sim, é a resposta. Porque dependendo do teu referencial, nós vemos isso como exemplo. Ele pode ser entenda que não é o mesmo tempo. São tempos diferentes. Ele inserido no espaço, ele pode ser considerado ponto material. Porém, ele inserido num outro espaço, ou seja, uma outra referência, no outro ambiente, esse mesmo corpo que antes você considerou ponto material, ele passa a ser considerado corpo extenso. Tranquilos? Muito bem. Então, o livro ele te diz isso: ponto material é todo corpo cuja dimensão é desprezível na situação em estudo. É isso que nós vimos. O que seria dimensões desprezíveis? São dimensões que ela é tão pequena, se torna insignificante diante do espaço que ela ocupa. Um pontinho pequeno dentro do mar, por exemplo. Um barco no mar. Ponto material. Ok? Vamos lá. Então, ele pode ser considerado, um corpo pode ser considerado corpo extenso, quando essa dimensão que ele está inserido não tem muita diferença entre a dimensão dele. Ficou claro? Olha só outro exemplo. Se eu pegar uma folha, aqui ó, vamos imaginar essa folha como um todo, né? Se eu fizer, então tem essa folha, eu considero ela como um corpo extenso, porque ela tem a dimensão considerada. Agora, se dentro dessa folha eu fizer um minúsculo ponto, vocês não vão nem enxergar, né? Mas ele está aqui. Então, um minúsculo ponto dentro desse universo, esse ponto que eu fiz aqui é considerado ponto material, porque é bem pequeno em relação ao espaço. A folha como um todo, corpo extenso. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Esse é o primeiro vídeo. Faremos outros com outros conceitos. Vamos falar de referencial, repouso e movimento no próximo vídeo. Um abraço a todos. Sugiro que faça a leitura do capítulo 2, na página 18 e 19, que fala desse assunto. Um grande abraço a todos. Bom dia.